Para o encerramento das palestras desta manhã, convido a palestrante doutora Karen de Lima Prata, da Fundação Hemominas, para abordar os aspectos clínicos da transfusão do paciente aloimunizado. Bem-vinda, doutora Karen. A palavra é sua, só te passar aqui o microfone. Esse foi o roteiro que eu preparei para a gente conversar, fiz uma breve introdução. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de aluminização, né? Como que a gente vai fazer a profilaxia da aluminização e como é que nós vamos diagnosticar a aluminização. Depois vamos falar sobre a conduta no paciente aluminizado e vamos falar também um pouquinho da reação hemolítica tardia. Então a gente precisa de lembrar que a transfusão de hemácias ela vai melhorar a capacidade de transporte de oxigênio e os sintomas da anemia. Isso nos pacientes normais, porque nos pacientes com anemia falciforme, a gente também tem um desejo, né, que ela faz, que é de inibir a eritropoese ineficaz, o que é uma etapa muito importante no tratamento desses pacientes. A transfusão de hemácias também é utilizada no tratamento de complicações agudas da doença falciforme, como na forma de transfusões esporádicas para tratamento do acidente vascular encefálico isquêmico, da síndrome torácica aguda e também do sequestro esplênico. Ela também é utilizada como transfusão esporádica no preparo pré-cirúrgico a fim de evitar complicações que poderiam acontecer durante as cirurgias. E nós temos programas de transfusão crônica para a profilaxia primária e secundária do acidente vascular cerebral isquêmico. Em relação às complicações, é importante a gente lembrar das principais reações transfusionais que vão ocorrer neste grupo de pacientes, que serão a aluminização, a reação hemolítica aguda imune, a reação hemolítica tardia e a hemosiderose. Então, em todas as ocasiões, nós vamos ponderar os riscos e os benefícios desse tratamento. A aluminização é o processo de desenvolvimento de anticorpos contra antígenos dos sistemas eritrocitários. E ela aumenta o risco, então, da reação hemolítica imune, da reação hemolítica tardia e da tão temida hiperemólise. E como é que a gente vai evitar a aluminização? Isso é feito por meio do fornecimento do concentrado de hemácias fenotipado. E o que é a fenotipagem? É uma técnica na qual os antígenos eritrocitários eles são identificados. Então é importante a gente lembrar que esses antígenos são codificados por genes, ou seja, isso é uma característica genética que não muda, exceto nos pacientes que foram submetidos ao transplante com células progenitoras hematopoéticas. Nós temos hoje descrito mais de 45 sistemas de grupos sanguíneos com 362 antígenos. Então, é impossível a gente fazer uma compatibilização para todos esses antígenos de todos esses sistemas. Então, o padrão da literatura nos diz que é importante a gente compatibilizar o C grande e o C pequeno, o E grande e o E pequeno, o QEL e o celano, o DFA e o DFB, o KID A e o KID B, o M e o N, o S grande e o S pequeno. Lembrando que aqui no Brasil, a gente tem uma alta incidência do Diego e ele deve sempre estar no radar do nosso pensamento. E quando é que nós vamos fazer essa fenotipagem? Ela deve ser precoce, ou seja, assim que for feito o diagnóstico da doença falciforme, tá? Porque ela tanto vai nos dar as ferramentas para a gente evitar a aluminização, mas como também no paciente que for aluminizado, ela vai nos ajudar a identificar os anticorpos. Então, como é que a gente faz a fenotipagem? É um teste sorológico, uma reação antígeno-anticorpo, e ela precisa de ter um intervalo mínimo de 90 dias, idealmente de 120 dias, entre a última transfusão e a fenotipagem,
Por isso que a gente faz ela também precoce, né, assim que for feito o diagnóstico da doença falciforme. Já a genotipagem dos antígenos eritrocitários, ela vai identificar os genes. Então, eu tenho um fenótipo inferido do genótipo. Ela é muito importante para a gente poder identificar a mutação GATA no gene DUF e também antígenos parciais, como, por exemplo, o D, o C grande e o E pequeno. É importante a gente lembrar que o C parcial ele está presente em até 1/3 dos pacientes com doença falciforme que são C grande positivo. O D parcial é presente em 1 em cada 6 pacientes com doença falciforme D positivo. E o E pequeno parcial, 1 para cada 15 pacientes com doença falciforme E pequeno positivo. Nessa figura, eu trouxe aqui para a gente poder entender um pouquinho o que seria o fenótipo completo ou parcial e também o fraco. Então, nós temos aqui a nossa primeira hemácia, é uma hemácia com D normal. Então, cada um desses conjuntinhos com essas pontinhas seria um antígeno D. Então, vocês veem que ele tem várias partes, tá? Quando eu tenho uma expressão menor do D, mas com o antígeno completo, a gente chama de D fraco. Quando eu tenho uma alteração nesse D, ou seja, o antígeno não está completo, falta um pedacinho, eu chamo de D parcial. E alguns pacientes têm o fenótipo parcial fraco, ou seja, eles têm uma expressão menor e também falta algum pedacinho do gene. Mas é necessário respeitar o fenótipo completo profilaticamente? Se possível, sim. Desde que isso não atrase a transfusão do paciente. Então, a gente tem que ter isso muito claro em mente. E a gente precisa de entender que o adequado preenchimento da requisição de transfusão vai dar os elementos necessários para os hemoterapeutas tomarem a melhor decisão para aquele paciente. E que é muito importante a gente colocar os mecanismos de contato, tá? Para a gente poder discutir o caso e entender até que ponto eu tenho uma urgência, uma emergência, ou que eu tenho tempo, por exemplo, para poder convocar um doador. O que tem claro na literatura? Que o mínimo a que a gente vai fornecer é a compatibilidade do D, C grande, C pequeno, E grande, E pequeno, QEL, que a gente chama carinhosamente de RH e QEL. Então, numa situação de urgência, nós vamos fazer a compatibilidade RH e QEL, tá? Que é isso, e vamos fazer o tratamento adequado do paciente. Então, quanto é que nós iremos respeitar o fenótipo completo ou fazer apenas a compatibilidade RH e QEL? Então, a gente precisa de voltar agora no conceito do que é a aluminização, tá? Então, a gente tem que lembrar que esse é um processo imune e que o sistema imune ele é mutável, ou seja, ele pode alterar. Por isso, é fundamental a repetição do teste após o estímulo imunogênico. Os dois principais estímulos à produção de anticorpos anti-eritrocitários são a transfusão de hemocomponentes e a gravidez. A taxa de aluminização nos pacientes com anemia falciforme ela é maior entre os pacientes com doença falciforme do que na população geral. Então, vocês veem que a gente encontra entre 2% e 5% de aluminização na população geral e entre 5% e 75% nos pacientes com doença falciforme. Em um estudo publicado pela doutora Mítico e pelo doutor Marcos Borato, em 2005, eles publicaram que 9,9% dos pacientes com doença falciforme que eram tratados naquela época na Fundação Hemominas eram aluminizados.
e 79% dos anticorpos naquela ocasião eram contra os sistemas RH e KEL. Já a aluminização contra o DUF, o KID, o S grande e o S pequeno, ela é bem inferior, entre 5% e 15% dos pacientes politransfundidos. E aqui nós temos alguns fatores que contribuem para a formação de haloanticorpos em pacientes com doença falciforme. O primeiro deles é a diferença antigênica entre o doador e o receptor. O segundo, a diversidade genética, né, que aqui está representado pelo gene RH. E o terceiro, que é o estado de inflamação crônica, associado com uma desregulação do sistema imune, que favorece, então, a expressão antigênica e o estímulo antigênico com a formação dos anticorpos. Os principais fatores de risco para a aluminização em doença falciforme são, então, a predisposição genética, as transfusões esporádicas durante o evento agudo ou na presença de autoanticorpos, a primeira transfusão após os 5 anos de idade e o histórico de menos do que 12 a 20 episódios transfusionais, que a gente ainda não tem como saber nesse paciente se ele vai ter um perfil de produção de mais anticorpos, que é o que a gente chama de autorrespondedor, ou se ele vai ser aquele que quase não produz anticorpo. Um dado muito importante que a gente tem que ter em mente é que uma vez que há o estímulo para a produção desse anticorpo, eu tenho a produção de uma grande quantidade de anticorpo. Só que esse título vai caindo com o tempo e ele pode ficar indetectável rapidamente para alguns anticorpos, como por exemplo do sistema KID. Só que após um novo estímulo, ele aumenta rapidamente e a gente consegue detectar. Só que neste ponto, meu paciente pode evoluir com uma reação transfusional tardia, potencialmente fatal. Então, é muito importante a gente ter em mente que o título da maioria dos anticorpos pode ser indetectável entre 6 e 12 meses após a transfusão. E que no caso do KID, isso pode ocorrer com 90 dias. Mas que a resposta anamnésica é rápida e que esta reação hemolítica tardia pode ser fatal. Portanto, gente, é fundamental a pesquisa de um novo haloanticorpo 1 a 3 meses após um novo estímulo. E essa é uma rotina que a gente tem que implantar urgente. O paciente, principalmente aquele que toma transfusão esporádica, ele precisa de ser orientado que se ele precisou de tomar uma transfusão, ele precisa de voltar e coletar a amostra para repetir a pesquisa de anticorpo regular e talvez fazer um painel de hemácias em até 3 meses após esta transfusão. E quando a agência recebe um pedido de transfusão, nós vamos checar o histórico transfusional, vamos checar o registro interno, vamos checar se esse paciente foi transfundido em outros hospitais, e aí nós temos um registro maravilhoso na Fundação Hemominas, que a gente tem a grande maioria dos pacientes com doença falciforme e a grande maioria dos pacientes atendidos no nosso estado. Nós temos a orientação para a seleção dos hemocomponentes, que é utilizada pela Fundação Hemominas, tá bom? Tá? Então, no mundo ideal, a gente vai fazer a compatibilidade ABO e RHD, dos anticorpos eventuais que o paciente tiver, do antígeno H, naqueles que forem Bombay, RH, C grande, C pequeno, E grande, E pequeno, KEL, KID-A, KID-B, DAF-A, DAF-B, e no sistema MNS, S grande, S pequeno. E aí nós temos, então, o que é desejável, que seria o próximo passo, né? Que no caso eu deixaria de compatibilizar profilaticamente o S grande, o S pequeno e o DAF-B. A nossa terceira opção é o recomendável, que aí a gente compatibilizaria só o KID-A,
e o mínimo, que seria o aceitável, que seria a compatibilização a nível de RH e QEL. Eu vou contar para vocês que no mundo real, às vezes a gente não consegue fazer nem RH e QEL. A gente precisa de rediscutir e fazer, então, o que é possível para aquele paciente naquele momento. Então, por isso que a gente tem que deixar o quadro plenamente descrito, bem claro se é realmente uma urgência ou não. E aí, a referência de vocês é o médico assistente fazer contato com o médico responsável técnico pela agência transfusional e esse médico fazer contato com a Fundação Hemominas. Porque aí juntos a gente consegue transfundir o melhor produto que tiver disponível em estoque. Tá? E a fenotipagem profilática a gente vai fazer sim, sempre que for possível. Tá? O mais extenso que for possível. Mas a gente tem que ter em mente que nem sempre isso vai ocorrer. No paciente aluminizado, a gente sempre vai respeitar o anticorpo e vamos ver o que dá para fazer em relação à fenotipagem profilática. Porque, para ter qualquer complicação relacionada com a transfusão, o paciente precisa de estar vivo. E o ótimo é inimigo do bom. Então, às vezes, esperar o ideal vai custar a vida do paciente. Então, essa transfusão não vai ter mais o objetivo dela. Tá? A transfusão RH e QEL compatível, ela vai reduzir a taxa de formação de anticorpo de 1,7 a 3,9 para 0,26 a 0,5 anticorpos por 100 unidades transfundidas. A transfusão de fenótipo estendido compatível reduz para 0,1 a 0,3 anticorpos por 100 unidades compatíveis. Entretanto, é mais difícil de encontrar bolsas compatíveis. Por isso, muitos serviços de referência do mundo utilizam a fenotipagem profilática apenas RH e QEL. E como é que nós vamos fazer, então? Ontem vocês tiveram uma aula com a doutora Samila sobre a síndrome de hiperemólise. Então, nesses pacientes, quando eles tiverem que receber transfusão de modo inquestionável, nós vamos fazer um preparo, que é uma imunossupressão com anti-CD20, o rituximab, e o inibidor de proteasoma, o bortezomib. Tá? A gente vai transfundir o fenótipo completo, compatível, sempre que for possível. Tá? Lembrando que vai ser uma situação de emergência. Então, o desejável é realmente que seja um fenótipo completo. E a gente faz a imunossupressão e transfunde. Naqueles que a gente chama de autorrespondedor, né, nós vamos compatibilizar o DUF-A, DUF-B, KID-A, KID-B, S grande e S pequeno, e sempre que possível de EGO. E, especificamente, se o anticorpo não for o RH, especialmente se o anticorpo não for RH e QEL, e for durante um evento agudo. Se ele for aluminizado com apenas um anticorpo, eu posso fazer RH e QEL compatível, antígeno negativo para os anticorpos identificados. E aquele que não tem anticorpo, a gente pode, então, utilizar com mais tranquilidade uma bolsa que é RH e QEL negativo, hemoglobina S negativo, principalmente naqueles pacientes que já foram maciçamente transfundidos e que estão em transfusão crônica. Outro ponto importante, fenótipo raro sem anticorpo. Tem vários especialistas que recomendam a transfusão de produto RH e QEL compatível e que as bolsas antígeno raro sejam reservadas apenas para aqueles pacientes com anticorpo específico. Lembrar que se eu tenho um anticorpo sem especificidade contra as hemácias do painel, nós vamos repetir o painel com maior frequência, porque pode ser um novo anticorpo ou um anticorpo que está em baixo título.
E vamos desconfiar de todos os autoanticorpos de paciente com anemia falciforme, porque pode ser um haloanticorpo com antígeno parcial ou um haloanticorpo contra antígeno de alta frequência que caracteriza um fenótipo raro. Esse artigo ele é muito interessante, então eu traduzi esse score para a gente poder discutir um pouquinho melhor ele. Então, para todos os pacientes com anemia falciforme, hemocomponente desleucocitado, com prova cruzada sorológica, todos devem ser monitorados cuidadosamente, devem fazer testes regulares de triagem de anticorpos, cumbis direto e ter uma avaliação quanto à dor, cor da urina e sinais de anemia, que podem ser sinais de reação hemolítica tardia. Uma outra orientação que eles têm é da gente fazer a medição da hemoglobina total e da hemoglobina A em todos os pacientes com alto risco de reação hemolítica tardia. Nos pacientes em protocolos de transfusão crônica, eles são considerados de baixo risco para reação hemolítica tardia. E esses pacientes que recebem transfusão episódica, eles devem ser classificados conforme o risco. Então, primeiro ponto, quantas transfusões ele já teve? Se menos do que 12 unidades, ótimo. Se histórico de reação hemolítica tardia e o histórico de imunização com hemácias. Então, ele vai ganhar 6 pontos se tiver pelo menos um anticorpo clinicamente significativo, além do RH e do KEL, como, por exemplo, um anti-KID, um anti-DUF, um anti-S grande, um anti-HRS, e 5 pontos se ele tiver um anticorpo apenas RH e KEL, ou anticorpo considerado não clinicamente significativo, por exemplo, autoanticorpo ou anticorpo inespecífico. E se um paciente, por exemplo, ele tem um anti-RH mais um anti-KID-A, então ele vai receber 6 pontos. E aí a gente tem um score. Se ele tem um score abaixo de 8, ele é de baixo risco. Ou seja, eu posso transfundir com segurança apenas RH e KEL e estender para o DUF, KID, S grande e S pequeno, se há um anticorpo contra esses antígenos. Se ele tem um histórico acima de 14, ele é de alto risco. Então, quando ele fizer transfusão esporádica, eu vou fazer um fenótipo estendido para o DUF, KID, S grande ou S pequeno. E considerar o rituximab profilático naqueles com história de haloanticorpo e reação hemolítica tardia grave. O score entre 8 e 14, o risco é intermediário. Então, a extensão da compatibilidade vai ser baseada no histórico de reação hemolítica tardia e no número de transfusões anteriores. Sem histórico de reação hemolítica tardia e poucas transfusões no passado, a conduta é semelhante aos pacientes de baixo risco, com a monitorização de perto. Se histórico de reação hemolítica tardia e poucas transfusões no passado, conduta semelhante aos pacientes de alto risco. Passando agora para a reação hemolítica tardia. Nós temos, então, 4% das transfusões episódicas em paciente de anemia falciforme podem evoluir com reação hemolítica tardia. E ela é mais frequente, então, do que a febril hemolítica e a reação alérgica. A incidência na doença falciforme ela é em torno de 4,8% a 7,7%, sendo subestimada na maioria dos serviços, porque na maioria dos casos ela passa como uma crise vasoclusiva. Em torno de 30% a gente não identifica o anticorpo, porque ela pode ser também mediada por complemento. Os principais fatores de risco são o histórico de reação hemolítica tardia, a aluminização prévia, a transfusão para tratamento de complicação aguda, a transfusão para de menos de 12 unidades de concentrado de hemácia em paciente adulto. Ela é definida como a queda significativa da hemoglobina até 21 dias após a transfusão, associada a um ou mais dos seguintes, como novo anticorpo, hemoglobinúria, aumento da hemoglobina S e queda da hemoglobina A,
aumento da LDH, aumento ou redução dos reticulócitos em relação ao basal do paciente e exclusão de outras causas. A gente vai suspeitar em todos os pacientes em que há recorrência ou aparecimento de crise vasoclusiva após a transfusão de concentrado de hemácias. Ele também pode evoluir com urina escura, início ou piora da anemia e elevação da LDH, e é muito importante a gente determinar a velocidade de queda da hemoglobina A. Para isso, a gente vai utilizar esse normograma, que também já foi apresentado ontem para vocês, e está disponível nesse site. Então, a gente só colocar os dados na tabelinha, que ele já calcula automaticamente o risco dele de reação hemolítica tardia ou da síndrome de hiperemólise. E é muito importante, então, assim que o paciente começar a ter sintomas, a gente fazer a dosagem da hemoglobina A, para que a gente possa determinar, então, a velocidade de queda da hemoglobina A, diferenciando a reação hemolítica tardia clássica da síndrome de hiperemólise. Então, na síndrome de hiperemólise, a gente tem uma queda proporcional da hemoglobina A e da hemoglobina S, mostrando que há uma hemólise das hemácias transfundidas e das hemácias autólogas. Enquanto que na reação hemolítica tardia clássica, a gente tem a destruição só das hemácias transfundidas, por isso a queda é muito maior da hemoglobina A do que da hemoglobina S. Na indisponibilidade da dosagem da hemoglobina A, os autores do artigo recomendam, então, utilizar o parâmetro de 25%. Se houve uma queda superior a 25% no valor da hemoglobina total pré-transfusional, nós vamos pensar mais em síndrome de hiperemólise. Vamos fazer os exames hemograma completo com reticulócito, íons bilirrubina, LDH, urina rotina, dosagem de hemoglobina A e S, cumbis direto e cumbis indireto nos pacientes com suspeita de reação hemolítica tardia. É importante notificar a agência transfusional para investigar a reação hemolítica tardia, que vai, então, repetir a prova cruzada do segmento com a amostra atual do paciente. Se o cumbis direto estiver positivo, fazer o eluato, e se a pesquisa de anticorpo irregular estiver positiva, repetir o painel de hemácia. Lembrando que a ausência de anticorpos não exclui o diagnóstico, que a reação hemolítica tardia pode ser mediada por complemento. O paciente pode ter anticorpo contra antígeno de baixa frequência, anticorpo anti-HLA e outros mecanismos. E é sempre importante a gente repetir de rotina o screening em 1 a 3 meses após cada episódio transfusional. Os pilares no tratamento da reação hemolítica tardia, então, é a hidratação para proteção renal, e naqueles que evoluem com hiperemólise, a gente vai estimular a eritropoese, vamos tratar, a reação com inibidor de complemento ou imunoglobulina e vamos evitar transfusões. Para a gente finalizar, então, a transfusão nos pacientes com anemia falciforme tem um papel crucial na prevenção e no tratamento de várias doenças. A gente tem que lembrar que o perfil dos pacientes, tanto de aluminização quanto de complicações, é diferente naqueles que recebem transfusão ocasional e naqueles que recebem transfusão em eventos agudos. E que a transfusão vai ser indicada apenas naqueles que os tratamentos alternativos não foram eficazes. A gente vai fazer a transfusão profilática, RH e QEL, se possível, estendido para DUF, KID, S grande e S pequeno, principalmente nos autorrespondedores. Alguns pacientes, aqueles com histórico de reação hemolítica tardia, podem se beneficiar, então, da terapia imunossupressora e vamos sempre monitorar o aparecimento de novos anticorpos, porque a imunização é um evento imune e ele sofre alterações. Vamos ter cuidado com os antígenos parciais,
desconfiar de alto anti-D, anti-C grande e anti-E pequeno, e nesses casos confirmar com a genotipagem. Então, finalizando, aquele paciente que foi muito transfundido, que não tem histórico de reação hemolítica tardia, ele é de baixo risco, então eu posso fazer uma transfusão só RH e QEL compatível e, se for o caso, respeitar algum ala anticorpo que ele tenha. Se eu não tenho histórico de reação hemolítica tardia, o risco dele é desconhecido e a gente vai tomar medidas de prevenção caso a caso. Naqueles pacientes que recebeu poucas transfusões, menor do que 12 para alguns autores e 20 para outros, eu também vou verificar se ele teve histórico de reação hemolítica tardia ou não. Se ele teve histórico de reação hemolítica tardia, ele é de alto risco, então a gente vai fazer um fenótipo completo com rituximab. Se ele não tem histórico de reação hemolítica e não tem ala anticorpo, RH e QEL, e se ele não tem reação hemolítica tardia e tem ala anticorpo, nós vamos fazer RH e QEL e o fenótipo estendido sempre que for possível. Se o risco ele é desconhecido, né, a gente não tem histórico daquele paciente, nós vamos fazer com que a gente tem, ou seja, os resultados dos testes pré-transfusionais, se vierem negativos, a gente vai fazer a compatibilização para RH e QEL, e se vier positivo, vamos tentar fazer um fenótipo estendido. É isso, agradeço a atenção de vocês e me coloco à disposição.